Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais um encontro, a mais um momento aqui de formação que nós estamos tendo semanalmente. E a gente já pede para você já ir curtindo, mesmo antes de ver, já vai ali seguindo a gente, sem saber para onde a gente vai chegar e, claro, ativando as notificações, mesmo não sabendo quando que você vai poder nos acompanhar, mas é bom ativar as notificações porque todo dia tem coisa nova chegando aqui. E o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, é de um assunto que me interessa muito. Porque vira e mexe eu escuto gente falando assim, você é muito burro. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de receber esse xingamento. Fulano é burro, você é burro. E olha, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu vou percebendo que nós somos burros porque a gente quer. Por isso que o nome da aula é essa. Você é burro porque você quer. E é isso que a gente vai tentar meditar na aula de hoje. Por que que a gente escolhe ser burro? Ou, qual a saída da burrice? E eu já inicio com uma frase do Goethe, que diz assim, é bom que se aprenda a fazer a coisa mais insignificante da maneira mais grandiosa. Quer deixar de ser burro? Quer deixar de ser mesquinho? Quer deixar de ser miserável? Quer deixar de ser tosco? Comece a fazer tudo de maneira grande. Como que eu faço tudo de maneira grande, Mateus? Simples. Vai varrer a sua casa? Varra da melhor maneira possível. Vai lavar um copo? Lave de uma maneira que assim, não pareça copo novo. Isso é agir de maneira grandiosa. Seja a coisa mais simples, seja a coisa mais dificultuosa, mais suntuosa, faça da melhor maneira possível. E isso eu aprendi e é muito duro, já aviso vocês, quando a gente começa a viver dessa forma. É muito duro, porque dá trabalho, porque é cansativo, não é fácil. Pessoas que querem fazer tudo de maneira grandiosa, de maneira magnífica, tendem até a sofrer às vezes, porque tudo tem que ser muito bom. E é essa a nossa meta, é fazer tudo para que tudo seja muito bom. Claro que dentro da sua limitação, dentro da sua possibilidade, no tempo que é cabível para isso. Senão a gente vai ficar neurótico, a gente vai ficar doente. Não é essa a premissa. A premissa é tudo que nós podemos fazer, a gente poder fazer com muito amor, com atenção, com intenção, da melhor maneira possível, dentro da possibilidade que eu tenho para fazer. Isso é fazer de maneira boa. Se você começa a fazer isso, automaticamente você já começa a deixar de ser burro. Porque uma pessoa burra é uma pessoa que automaticamente tem a tendência de fazer de qualquer jeito. Pessoa burra tende a ser, tanto faz, pode ser, mais ou menos. E a gente não quer coisas mais ou menos, né? A gente quer coisas suntuosas, perfeitas, maravilhosas. Então vamos começar a arrumar a cama, vamos começar a limpar o quarto, vamos começar a cuidar da nossa casa. Vamos arrumar o que dá para arrumar. Para depois começar a querer arrumar a rua, começar a querer arrumar seu bairro, arrumar sua cidade, arrumar o mundo. É muita gente falando, mas pouca gente se mexendo. Entende? No sentido de, olha, tem muita gente dando pitaco aí na vida dos outros, mas fazendo o seu mesmo, é difícil, né? É mais fácil colocar o dedo na cara do outro, falar que o outro tem que ser assim, que aquele tem que fazer dessa maneira, que tem que ter uma lei não sei pra quê. Mas e os seus deveres, né? E as suas obrigações? Você tá fazendo? Mas tá fazendo de qualquer jeito? Ou tá fazendo bem feito? É aí que a gente deixa a burrice. É aí que a gente começa a se afastar dessa burrice. E não existe forma melhor para a gente entender o trabalho intelectual, que é isso que a gente está propondo, né?
sair da burrice e entrar num trabalho intelectual do que entendendo a partir de outros trabalhos. E eu vou explicar isso mais para frente. E digo isso por quê? Porque só é possível deixar de ser burro reconhecendo que é burro, que é limitado, que é ignorante. Né? Não adianta, mas a famosa sentença de Sócrates não foge e nem pode fugir do nosso norte aqui. Só sei que nada sei. Quando eu reconheço que eu tenho privações, quando eu reconheço que eu tenho lacunas, pronto, tá aí. É aí o grande passo. Fazer as coisas bem feitas na medida do possível e reconhecer que eu não sou perfeito. Fazer o mais perfeito possível, reconhecendo que eu tenho dificuldades. Fazer, buscar, correr atrás do que é alto, elevado, grande, isso é trabalhoso, ao mesmo tempo em que eu reconheço que eu tenho um trabalho enorme para fazer, que eu tenho lacunas para ser preenchidas. E é aí que a gente entra no processo de correção. Sair da burrice, entrar numa vida intelectual, buscar uma vida elevada, com grandes valores, é justamente se abrir para correção. E isso vai ocorrer através de uma condição, né, de uma condição de ser dado e colocado no mundo. Só assim é possível conhecer, só assim é possível mudar. Eu estou nesse mundo aqui agora e neste momento, nessa hora, nesse minuto, eu tenho condições de fazer diferente. Eu tenho condições de escolher. Escolher o melhor, escolher o que é mais elevado, escolher o que vale a pena. É escolha diária, constante. E cada vez fica mais difícil nós escolhermos justamente porque a nossa civilização, eu, você, estamos saturados de conhecimento. E não só nós estamos saturados de conhecimento, como nós estamos saturados dos meios para conhecer. E aí a gente se perde no meio dessas máscaras, a gente se perde nesses falsos profetas, a gente se perde nessas verdades passageiras, verdades superficiais, verdades individuais, e aí a gente começa até a discutir o que é verdade e o que não é verdade. Como sai disso, Mateus? Sai disso colocando-se no tempo aqui e agora, sai disso fazendo tudo muito bem feito, sai-se disso reconhecendo as lacunas, as brechas, as limitações que nós temos. E para que isso aconteça verdadeiramente, eu preciso me colocar como aprendiz. Eu preciso me colocar ali como alguém que está disposto a ser moldado pela verdade. Não pela minha verdade, mas pelo Espírito da verdade, pelo Espírito do belo, pelo Espírito do bom. É um processo real de humildade. E aí quando a gente pega os trabalhos, né, lembra que eu falei agora de pouco sobre os trabalhos? A gente dividiu em alguns trabalhos que servem de modelos para a gente entender o que é esse trabalho intelectual. E aí nós colocamos lá o trabalho dos homens da letra, o trabalho do artista e o trabalho dos homens de guerra. Né? Pegamos 3 modelos aqui, 3 exemplos que servem para nós olharmos para o que é ser intelectual, olharmos verdadeiramente para essas pessoas que querem ser grandes e assumir o exemplo. E o primeiro delas é o trabalho do homem das letras. O que significa o trabalho do homem das letras aqui? Primeiro, o trabalho intelectual,
né, o sair-se, o deixar de ser burro aqui, ele exige duas qualidades que elas são contrárias. De um lado, você tem uma luta constante contra a dispersão, né? Olhando para todos os lados, não. Trabalho intelectual é centrar-se aqui, é olhar-se aqui. Ninguém aprende com TV ligada, com o rádio ligado, com a mãe gritando, com o celular apitando, com você lendo. Não. A gente tem que se concentrar. Né? Ou seja, desligar-se de tudo para ligar-se em uma coisa só. Isso é um processo. Ao mesmo tempo, também tem que ocorrer um processo que a gente pode chamar até de contrário, que é um desprendimento em relação a esse trabalho. Para que justamente esse espírito do conhecimento possa se desenvolver. Que ele possa realmente, vamos dizer assim, crescer. Vou melhorar a explicação para vocês. Eu preciso estar concentrado, focar, mas eu também preciso devagar. Respirar, pensar. É trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Suor, fadiga, repouso. Quando a gente pega os homens das letras, né, os homens que trabalham com a escrita, é constante. Trabalho escrito, escrever, concentrar. Mas também é parar. Ver ao alto, ver de longe, né? E depois voltar. Veja, expansão e retração, né? É como se fosse um pulmão. Inspira e expira. Esse é o trabalho intelectual. O trabalho intelectual é trazer, expandir. Trazer, expandir. É como fazer um pão, né? Você amassa, você aperta, você empurra ela e você traz ela. Você empurra ela e traz ela. Processo de aprendizagem, o processo intelectual, o processo para deixar de ser burro é ter essa dinâmica de respiração praticamente. Concentrar, dispersar. Concentrar, dispersar. E esse dispersar, eu diria que é chegar ao outro. Eu coloco uma coisinha a mais aqui. Dispersar é você conseguir fazer aquilo que você aprendeu chegar em outra pessoa. Senão de nada adianta. É um conhecimento muito limitado você fechar-se só em você, só no que você sabe, ficar preso lá no seu castelo de marfim, lendo, estudando para você. A aprendizagem foi feita para soltar, para colocar aí, para pôr ao mundo e mudar a nossa vida consequentemente. Não adianta nada eu ler 1 milhão de livros de virtudes e não ser virtuoso. Inteligência se faz na prática. E essa prática é justamente quando eu desligo, né? Quando eu relaxo. Suor, concentrei. Descanso. Eu faço aquele conhecimento permanecer em mim. Um outro jeito também de ver o trabalho intelectual é através do trabalho do artista. Por quê, Mateus? Porque o trabalho do artista é um trabalho que possui um foco. O artista não pode querer tudo ao mesmo tempo. Quando um artista decide desenhar aquela casa daquele jeito, ele faz uma opção de perspectiva. E quando ele faz essa opção de perspectiva, ele sacrifica as demais perspectivas. Quando eu desejo desenhar essa caneca desta perspectiva, eu perco milhares e milhares de outras perspectivas que essa caneca também me coloca como oportunidade. O trabalho do artista, para a nossa meta de não ser burro, ensina-nos isso. Quem atira para todo lado não acerta nada. É reconhecer
uma certa humildade de que é impossível saber tudo. De que naquele momento, naquele instante, eu consigo saber isso. Eu consigo ler sobre isso. E não sobre todas as coisas. Mas, ao fazer isso, eu sei que existe o outro lado da caneca. O outro lado daquela casa. Só que eu escolhi este. E ao escolher este, eu tenho que entender por que eu escolhi esta leitura, este assunto, estes livros, para que aquilo possa ter um significado, para que aquilo possa ser belo, que tenha na minha cabeça a certeza de que eu escolhi isso porque não era a parte pior, era a parte melhor. Esse é o trabalho do artista. Olha que bacana o que a gente lê aqui, ó. O partido que o arquiteto toma encontra-se em outros domínios. Em todas as coisas, querer também é não querer. E assim, resigne-se aos seus limites, sem o que não existe ação possível. Coloca um limite para as coisas. O arquiteto não pode fazer tudo, né? Ele não consegue desenhar tudo numa pancada só, numa canetada só. E quando ele mostra a casa, ele mostra numa perspectiva. Se eu quiser ver em outra, eu tenho que fazer um outro desenho. Se ele quer fazer no outro, eu tenho que fazer outro desenho. Isso nos mostra que a gente precisa colocar o nosso conhecimento no limite do possível. Da possibilidade que hoje eu posso enxergar naquela prática que eu estou tendo de leitura, de aprendizagem. E comparar-se comigo. E não com os demais. Porque senão a gente se frustra. É tipo o carinha começou a academia e ele olha lá os caras que estão há 10 anos na academia e fala, nossa, olha eles. Nossa, olha eles. Olha quanto peso eles levantam. Eu vou levantar também. Não, você não vai levantar. Você vai quebrar o braço. Você vai se machucar. Você vai se frustrar. Você vai se considerar um fraco porque você está querendo levantar um peso que você não aguenta nesse momento, caramba. Então o que você faz? Levanta o peso que você pode levantar. E se compara consigo. Há um mês atrás eu levantava 10 quilos. Agora eu estou levantando 20. Que bom para mim, eu evoluí. Isso é saber o limite. Isso é o arquiteto, né? Isso é o artista desenhando dentro da possibilidade que ele tem. E a aprendizagem e o deixar de ser burro também está aqui. Muita gente deixa de ler, muita gente deixa de estudar, deixa de querer ser grande, né? Justamente porque começa a ver autores, começa a ver grandes livros, grandes aulas, grandes ensinamentos e fala assim, putz, eu estou muito longe desses caras. Eu estou muito longe deles e aí logo eu não consigo chegar neles. Não mesmo. Porque eles estão anos-luz na sua frente, cara pálida. O que você vai fazer? Escolher um lado, colocar um limite e começar a fazer o seu desenho. Construir a sua perspectiva. Isso é essencial. E o terceiro trabalho, Mateus? O terceiro trabalho são os homens de guerra. Mas o que tem a ver o homem de guerra com a vida intelectual? O que tem a ver o homem de guerra com deixar de ser burro? Tudo. Por quê? Porque a ocupação militar é igualzinha uma ocupação do trabalho intelectual. Da mesma maneira que o militar ocupa uma região, um lugar, um país, um território, né, diante do inimigo, o trabalho intelectual, aquela pessoa que quer deixar de ser burra, também vai, seguindo a mesma filosofia, seguindo a mesma chave, vai também acessar esse território do conhecimento. E veja, em ambos os casos, seja o trabalho intelectual, seja o homem de guerra lá que vai fazer a ocupação militar, em ambos os casos, há uma obrigação exata. Existe uma obrigação exata. Do que, Mateus? De aplicar determinadas atitudes para se dominar um lugar.
ter norte, ter estratégia. É aí que está a diferença daquele cara que está pronto para aprender, daquele cara que não está pronto para aprender. Quem está pronto para aprender tem alvo. Quem está pronto para aprender reconhece os pontos fracos. Cria-se uma estratégia. Ah, eu quero ler esse livro, então eu vou começar pela página 1. É a melhor estratégia? Será que não é melhor ler um livro, assistir uma aula no YouTube antes? Será que não é legal ler um artigo antes do livro? Ler as resenhas que tem pela internet? Para ir se familiarizando e criando aí sim uma estratégia para dominar aquele território, dominar aquele assunto, dominar aquele livro. É tipo o cara que quer passar em medicina e ele não tem estratégia. O cara quer passar no vestibular, quer passar num concurso público, não tem estratégia. É a mesma coisa de eu pegar 200 soldados, colocar no meio de uma guerra e falar assim, atirem. Eles vão se matar. Vai dar tiro na cabeça do outro. Por quê? Porque eles não têm nítido para eles qual é o plano. Qual é o plano? E quem não tem plano, recorre ao acaso. E quem recorre ao acaso está refém da sorte. E vamos ser sinceros aqui. Estar refém da sorte é quase que já dá uma sentença para o fracasso. Ah, não, na hora eu vejo, na hora eu estudo, na hora eu vejo, na prova lá eu me viro. Não, filho, você não vai se virar, você vai ir mal pra caramba naquela prova. Você não vai passar naquele concurso, você não vai passar naquele vestibular, porque você está colocando uma sorte onde antes deveria ter vindo a estratégia. Onde antes deveria ter vindo o trabalho. Percebe isso? Não há, como que a gente pode dizer assim, não há segundo plano. Não há outra estratégia a não ser ter estratégia. Se você quer dominar um assunto, se você quer ser alguém de vida intelectual, se você quer começar a ler livros, se você quer passar no vestibular, passar um concurso, ser melhor mãe, melhor pai, seja o que for, você precisa colocar uma estratégia, desenhar um mapa, ver quais são as suas limitações, suas dificuldades. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Então eu quero deixar de ser burro e eu vou começar a ler. Perfeito. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é o que eu gosto de ler? Segundo, quando eu vou começar a ler? Hoje, agora, nesse instante? De manhã, de tarde, de noite? Que lugar? Quanto tempo? Porque se eu não faço isso, eu já começo perdido. Eu começo a ler um livro que eu não gosto, aí já vou odiar a leitura. Eu vou ler de noite, mas de noite eu estou cansado, então não presto atenção. Eu vou ler no ônibus, mas no ônibus tem um monte de coisa acontecendo, então eu não foco naquela história ou naquela teoria. Vejam, é estratégia. Que estratégia que eu vou criar para que eu possa, então, vencer o meu inimigo, que é a burrice, vencer o meu inimigo, que era a leitura. Isso pensando no campo do cara que quer começar a ler. Ou no campo que é fazer o filho deixar de ser burro. Nossa, Mateus, eu queria tanto que meu filho lesse, né? Eu queria tanto que ele fosse um menino que gostasse de livros. Tá, beleza. O que você vai fazer? Vai comprar esse livro aqui do João Mohana, Amor e Responsabilidade, e vai dar para ele? Fala, lê aí. Não. Porque ele vai odiar João Mohana. Ele vai odiar o livro. Você tem que criar uma estratégia para esse filho. Ler junto. Ler com ele. Lerem o mesmo livro. Olha que bacana. Olha que estratégia. Olha, filho, eu tenho um livro aqui, vamos ler junto. Se a gente não tem estratégia, a gente não tem onde chegar. E se a gente não tem onde chegar, filho, não vai chegar em lugar nenhum mesmo. É aí que a gente começa, então, a estruturar uma vida de deixar-se de ser burro, de deixar-se de ser ignorante.
com estratégia, reconhecendo limites e, consequentemente, concentrando e desconcentrando. Veja, o trabalho do homem das letras, o trabalho do artista e o trabalho de homem de guerra. O que fez o homem de guerra? O homem de guerra criou a estratégia. O que fez o artista? Colocou limite. E o que fez o homem das letras? Colocou a respiração, que a gente está chamando aqui de concentração, e a descontração. É aí. Só assim a gente pode sair de uma vida medíocre, só assim a gente pode começar a deixar de sonhar e de pensar em ser burro. Mas, toda intelectualidade de verdade não deveria se separar da espiritualidade. Percebe? Uma vida realmente intelectual é uma vida que busca uma espiritualidade. Que a gente pode chamar aqui de uma certa inspiração. Um exemplo claro disso, você tem lá o grão de mostarda, a menor das sementes, que cresce silenciosamente até tornar-se uma grande árvore onde as aves podem repousar. Isso é aprendizagem. É aquela linha que você lê hoje, é aquela página, é aquele vídeo do YouTube que você está vendo agora. Vejam, tinha milhares de vídeos no YouTube, você está vendo esse, ou seja, é um grão de mostarda. Em 40 minutos você está aprendendo algo. Veja a mudança. E é aí que está uma grande chave para nós. Diante das pequenas possibilidades que nós temos de ser grandes, sermos. É nessa espiritualidade da intelectualidade que, por exemplo, eu vou aprender a separar o joio do trigo. Traduzindo, tem uma frase de Tomás de Aquino que diz assim, ó: ingresso instruas, progressum custódias, egresso impleas. Vele pela preparação, vigie os progressos, recolha os frutos. Prepare, faça e recolha os frutos. É ali. É aqui a receita do bolo pra gente. Olha quantas receitas do bolo eu tô dando, essa é mais uma. É muito parecido, simbolicamente falando, como uma onda. Aprender algo, ter uma vida intelectual, é muito parecido com essa onda que prepara, sobe, cresce e rebenta. E quando ela rebenta, ela deixa traços na areia. Isso é ser inteligente. Era nada, tomei força, tomei coragem, cresci, fiquei grande, cristalina, desço, arrebento. O que significa essa descida aqui? Chego nos outros, chego na vida real, porque senão eu fico no mundo da imaginação. Senão eu fico no mundo da teoria. Percebe o simbolismo aqui da onda? A aprendizagem ela não está lá em cima, ela está aqui embaixo. Quando eu estou lendo o livro, quando eu estou estudando, quando eu estou vendo o vídeo no YouTube, quando eu estou grifando, quando eu estou resumindo, quando eu estou fazendo um mapa mental, a onda está subindo, está subindo, está subindo. Só que se ela ficar só lá em cima, não adianta, porque ela não vai deixar a marca na areia.
O que é necessário para essa onda deixar as marcas? Descer, arrebentar, encontrar-se com a realidade que é sólida. Que é sólida. Do contrário, é só onda. É só marola. E a gente não quer uma vida de marola. A gente quer realmente uma vida que marque. Que deixe pegadas, que deixe raízes, que seja profunda. Que faça o movimento no caminho da minha vida, que deixe os traços no meu caminhar. Do contrário, é conhecimento inútil. No contrário, é debate sem realidade. E para que a gente possa fazer com que essa onda suba, cresça, desenvolva e arrebente e deixe marcas, a gente precisa, então, automaticamente conhecer o mundo? Não. O livro? Não. A teoria? Não. A filosofia, a teologia, a psicologia? Não, não, não. O primeiro ato que eu tenho que ter para deixar de ser burro é saber quem eu sou. Olhe o seu dia. Olhe quantas coisas você faz nele. Desde a fazeres mais banais de escovar o dente, que já é importantíssimo, tá bom? Importantíssimo. Até salvar uma vida num centro cirúrgico. Tudo, passando pelo almoço, pela conversa fiada, pelo transporte, por tudo, pelo cafezinho que você está tomando, tudo. Pega esse dia seu. O quanto ele foi parado para se pensar o espírito. O que é pensar o espírito? Pensar o que eu sou. Não só o que eu sou, mas o quem eu sou também, né? Se eu não reconheço este eu, se eu não reconheço essa minha singularidade, tudo que o mundo me entrega passa por mim e não fica. Uma vida que reconhece quem é uma vida que vai buscar ter hábitos perfeitos que farão com que esse espírito se eleve ainda mais. Por isso, tão importante o autoconhecimento. E esse autoconhecimento se dá por aquilo que o próprio Descartes vai dizer no livro dele chamado Regras, que é saber para onde olhar. Olha o que fala Descartes aqui, ó. Na ordem e disposição daquilo para onde é necessário dirigir a ponta do espírito, a fim de apercebermos ali qualquer verdade. Centrar o olhar. Já falamos isso no começo da aula. Ter foco. Ver o que realmente se vê. Estar onde se realmente se está. É aquilo que São José Maria Escrivá dizia, né? Fazes o que deves e está aonde está. Alguma coisa assim. Ou seja, esteja no lugar. Olhe, perceba, sinta, respire. Tenha foco nas coisas que estão diante de você. E por que isso é importante, Mateus? Porque isso nos gera, então, atenção. Melhor ainda. Gera o que a gente pode chamar de uma qualidade de atenção. E a atenção é como um cone. Tá? Pensa um cone. No inverso. Virado ao contrário. A atenção será tanto mais forte quanto mais se mobiliza e mais se concentra. Ah, Mateus, eu sei disso. Eu sei que você sabe disso. Então por que você não faz? Né? A gente está numa era onde a gente tem que falar o óbvio.
E é justamente esse cone invertido que nós temos que buscar. Veja o que é um cone invertido. Vou fazer o modelo para vocês ficarem bem quinta série. Um cone invertido não é assim. Porque isso daqui é desatenção. Isso daqui é dispersão. Isso daqui é olhar para todos os lados. Constante, igual um animal, que olha para todos os lados. O cone que a gente está propondo da atenção é este, ó. O meu todo, ó. O meu todo se fecha em algo. O meu todo se fecha em você, no seu olhar, neste momento. Ele não está fechado no celular, ele não está fechado no cara que está entrando, ele não está fechado na moça que passou lá de vestido curto, ele não está lá no cara fortão, ele está ali. No que é essencial. No que é verdadeiro, no que vale a pena olhar. Tem uma frase que eu gosto muito, até vou escrever um texto sobre ela, que diz assim, ó, como que é? A minha alma é profunda e se afoga no raso. É isso. Quanto mais aberto o nosso cone, mais pobrezinho a gente é, porque a gente tá cheio de migalha, cheio de miserinha. Quando a gente inverte a nossa ótica de olhar, a gente fica no que é importante. A gente mira o alvo. A gente acerta onde tem que acertar. E justamente por isso, ter foco é saber o que observar. Saber aonde olhar. O próprio Napoleão Bonaparte dizia isso. Ele dizia assim, olha, há muitos bons generais na Europa. Só que esses generais aí que são bons e tudo mais, eles veem muita coisa. Eu, Napoleão, eu vejo as concentrações e ataco. Certo de que os acessórios cairão por si mesmo. Traga isso para sua vida real. Tá? Vamos descer a onda. Vamos fazer essa onda arrebentar? Vou dar um exemplo. O que é trazer aqui a onda arrebentar? Se eu ficar olhando para tudo, para toda a miserinha, logo eu separo, logo eu largo, eu rumino tudo aquilo, ou seja, eu vou me sujando com essas pequenas coisinhas. O essencial é invisível aos olhos. Não, Pequeno Príncipe está errado. O essencial é visível aos olhos. Se eu concentro no que realmente importa, eu vejo. Eu vejo o amor, eu vejo a coragem, eu vejo a justiça, eu vejo a benevolência, eu vejo a misericórdia, eu vejo a amizade, eu vejo o companheirismo. Mas isso requer o foco. E tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais determinado justamente quando a gente consegue estabelecer esse foco, né? Esta forma, este alvo. Isso implica, então, para o trabalho intelectual, primeiro, algumas questões. Saber selecionar, não procurar entender tudo e agarrar-se em um ponto e girar ao seu redor. Isso é muito difícil para mim, tá? Falo muito particularmente, mas é muito difícil, mas é uma luta diária. Saber selecionar. Então, tem 1 milhão de assuntos. É sobre esse que eu vou aprender. Pá! Dentro disso daqui, eu sei que eu não vou saber tudo. Então, eu vou me agarrar nesse ponto e com esse ponto eu giro ao meu redor e passo a olhar as coisas ao meu redor através desse ponto que eu estou estudando. É aí que está a sacada. É assim que a gente evolui. É assim que a gente vai deixando uma vida ser medíocre. E para que isso aconteça, nós temos que ter ciência, que nós temos horas que devemos sim
correr atrás, mas que também temos que ter horas de repouso. Que é impossível viver uma vida constante, ou seja, 24 horas lendo, estudando, querendo aprender, querendo ser grande. É difícil. E a recomendação é que não tem como ser mesmo, filhão. Você tem que sentar no sofá, você tem que tomar um sorvete. Você tem que ver o mundo à sua volta. É como aquele professor de educação física. Ele dá o exercício e depois ele dá o repouso. Na vida intelectual é a mesma coisa. Você dá o exercício, foi lá, leu, estudou, aprendeu. Agora você repousa. Agora você descansa. Agora você curte sua esposa, curte seu filho. Viva, né? Faça essa onda, então, arrebentar nas outras pessoas. Isso só faz bem pra gente. Porque imagina você ler cansado, você estudar cansado. Tenha horas divinas. O que são horas divinas aqui? Horas divinas são horas de repouso, horas de contemplação, horas de apenas olhar e não exercitar, não fazer. Traduzindo para vocês, é importante ler? É e deve-se ler. Mas não dá para você ler 5 horas seguidas. Leia 2. Aí uma hora você fica com a sua mãe, fica com a sua esposa, vai tomar um sorvete com o seu filho. Explique o que você leu para ele. Essas horas divinas são importantes. Porque senão depois de 20 minutos você lendo está cansado. Montaigne, pensador francês, dizia assim, olha que legal. O que eu não vejo à primeira vista, vejo muito menos ainda persistindo. Não está entendendo? Para. Volta amanhã. Não adianta ficar dando murro em ponto de faca. Você não vai entender. Você está cansado já. Eu já tive essa experiência aqui. Fiquei o dia inteiro, praticamente, trabalhando, lendo, estudando. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que eu estava lendo. E eu tentei, eu lutei. Só que era o meu espírito falando, Mateus, chega. Seja humano. É aí que a gente reconhece. Lembra-se? O trabalho do arquiteto lá? O trabalho do artista? Qual que é o trabalho do artista? Limite. Colocar limite. Fazer aquilo que é o trabalho do homem das letras. Repouso. Inspiração e expiração, ou seja, concentração e descontração. E finalizando, faça. Faça as coisas. E o que é esse faça as coisas aqui? Esse fazer é justamente começar. Sujar as mãos. Né? Ah, eu vou começar a ler amanhã, porque amanhã... Não, lê hoje. Ah, eu vou começar a estudar. Estuda agora. Não fica colocando muito projeto, criando muita estratégia e não indo para a guerra. O que a gente aprendeu com o homem da guerra é que a gente tem que ter estratégia. Mas não é ter estratégia de papel, é ter estratégia real. Porque senão eu vou ficar num desejo paralisante de perfeição e não vou começar. E aí a ideia que era boa, ela é esterilizada. Por quê? Não, porque ainda não está bom o texto. Ainda não está boa a aula. Ainda não está bom o que eu aprendi. Mostra. Publica. Fala. Faça. Do contrário, você vai ficar querendo deixar perfeito, querendo deixar perfeito, querendo deixar perfeito e não vai fazer nada. A regra de ouro é comece. Comece colocando os limites, comece colocando momentos de concentração e descontração, comece colocando estratégias, mas comece. Né? Arquimedes dizia, né? Coloca-me um ponto, né? Dai-me uma alavanca que eu resolvo todos os problemas. É isso. O que é a alavanca aqui? Precisa de um ponto, de uma sustentação,
para que aquilo possa ser levantado. É isso. O ponto, a sustentação que a gente está falando é essa. Buscar fazer tudo com perfeição, né? Ou seja, das menores coisas às maiores, faça bem feito. Tenha concentração, busque se conhecer, veja os seus limites, faça um pouco por vez, entenda que você não sabe tudo, mas comece, faça. Porque só fazendo a gente vai poder corrigir, só fazendo a gente vai poder rasurar, só fazendo a gente vai poder retomar. Certo? Então é isso. Pessoal, siga-nos, nos acompanhe, curta, ative as notificações, esteja aqui conosco, porque todo dia tem vídeo novo, todo dia tem aula nova, comente.